Cidade de São Paulo, por exemplo, registrou queda de 11,3% nos roubos durante o mês de janeiro em 2025 em relação ao ano passado. Já os furtos cresceram 7,7% na comparação com 2024. Esses dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O número de roubos na capital paulista em janeiro de 2025 é o menor da série histórica iniciada em 2001. Já o número de furtos na cidade é um pouco maior. Você, Mota, cidade de São Paulo, eu tenho observado um trabalho importante que vem sendo feito pela Secretaria de Segurança Pública, que é ligado ao estado de São Paulo, governador Tarcísio, mas há um trabalho importante na cidade de São Paulo, que em outros tempos registrava índices muito mais altos, né? Quando a gente olha para roubos e furtos. E aí a cidade reduziu essa taxa, né? Mais de 11% quando a gente olha para os roubos realizados no mês de janeiro em comparação com o mês anterior. É preciso destacar o bom trabalho que vem sendo feito pela polícia em São Paulo, mas muitas vezes esse bom trabalho acaba esbarrando na legislação e também na interpretação da justiça, né, Mota? Sem dúvida, mas é importante a gente ressaltar os resultados que têm sido atingidos, apesar de toda a oposição. Praticamente, agora melhorou um pouco, mas até 15 dias atrás, praticamente todo dia tinha algum relatório de alguma ONG ou alguém fazendo alguma crítica à Polícia de São Paulo, ao governador Tarcísio de Freitas. Nós vimos a inacreditável tentativa de 3 defensoras públicas de pedir que a cidade de São Paulo desligasse o sistema de captura de fugitivos durante o carnaval. A conclusão óbvia era que era para que os criminosos pudessem brincar o carnaval ou trabalhar durante o carnaval em paz, sem serem importunados. E é justamente no momento em que o Brasil vive um de seus tempos mais sombrios, né, da história recente, que a gente vê São Paulo agora, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo alinhados na liderança do combate ao crime. A gente tem sempre que lembrar que esse processo começou com o governador Tarcísio de Freitas, junto com seu secretário Guilherme Derrite. São homens de coragem. As pessoas comuns não têm ideia das pressões e das ameaças às quais estão sujeitas quaisquer pessoas aqui no Brasil que tentem fazer alguma coisa contra o crime. A pergunta que o Cristiano Beraldo fez precisa ser respondida um dia. Eu tenho certeza que ela vai ser respondida. Por que é tão difícil combater o crime no Brasil? Por que há tanta gente defendendo os criminosos? Nas escolas de direito, na mídia, no sistema de ensino, em todos os lugares tem gente defendendo criminosos. Pelo menos uma parte dessa resposta a gente já teve quando Donald Trump assumiu o governo, e uma das primeiras coisas que o novo governo fez foi olhar como aquela agência chamada USAID estava gastando o seu dinheiro. E aí a gente viu que boa parte desse dinheiro ia para financiar pautas de extrema esquerda no mundo inteiro. E uma das obsessões da extrema esquerda é a defesa de criminosos. Uma coisa meio complicada de explicar, a gente não entende muito bem, porque Marx não era exatamente um defensor de criminosos, mas isso virou parte integral da plataforma da extrema esquerda e até de muitos setores da esquerda. Essa defesa louca, insana de criminosos. E aí acontece o que, de vez em quando, né, o fato inevitável de que pessoas da própria esquerda são vítimas daquilo que elas criam, porque são assaltadas ou são vítimas de algum crime, e ficam sem saber, sem entender direito aquilo que aconteceu a elas, não percebem que elas estão colhendo exatamente aquilo que elas semearam. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: cidade de São Paulo registrando queda de mais de 11% nos roubos em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado. Você, Rodolfo Maris, a Polícia de São Paulo tem feito a sua parte, né? Tem registrado índices muito importantes, né? Há avanços consideráveis
E esses resultados acho que servem de exemplo, né? Esse número em destaque, inclusive, queda de 11% nos roubos no mês de janeiro, eu acho que é uma prova desse trabalho que vem sendo realizado pela segurança pública aqui em São Paulo. Mas o sistema de justiça muitas vezes acaba sendo um obstáculo, né? Sim, e a gente tem que lembrar aqui que nós passamos por um momento muito turbulento na Polícia de São Paulo, tá? Com oficiais da rota sendo ali desmascarados a serviço do PCC. Tivemos também o caso do Vinícius Glitzbar, que trouxe ali um escândalo de corrupção na Polícia Civil. Então, São Paulo está sendo bem marcado. E, na verdade, São Paulo é o maior berço eleitoral do Estado, né? Então, tudo que é notícia policial, que diz respeito à Polícia Civil ou Militar, é notícia no Brasil inteiro. E agora, para calar os opositores do DERIT, que faz um trabalho maravilhoso, junto com o governador de São Paulo, os números, já que a oposição grita tanto sobre os números, pessoas que não são a favor da Polícia Militar e nem a favor da Polícia Civil, olha aí, contra números, né, contra fatos não há argumentos, o número está mostrando por si só que a Polícia de São Paulo está fazendo um excelente trabalho, diminuindo os crimes, mas ainda assim está longe. Eu acho que 85 mil policiais é um efetivo ainda muito baixo e aquém para enfrentar o crime organizado. Sem falar do salário do policial militar, o salário do policial civil. Aqui em São Paulo nós temos agora uma prerrogativa de transformar o guarda civil municipal em policial, de fato, a polícia da prefeitura, né? Ainda está tramitando, tem umas ideias ainda, que seria justo, tem que vir para ajudar mesmo, mas existem algumas prerrogativas que impedem que isso aconteça. Mas se atentando só na polícia militar, é um trabalho exemplar, eu sempre defendi a polícia militar. Lá atrás, eu fui contra essas câmeras que são acopladas nas fardas, porque eu achei que ia ser uma coisa inútil, mas se tratando de uma civilização periférica que é tão hostil aos policiais, essas câmeras que são ali colocadas nas fardas se tornaram provas a favor do policial militar, que muitas vezes, quase em toda a sua história, a não ser a tropa de choque, que quando entra na favela todo mundo respeita, né? Quando entra nas comunidades todo mundo respeita. Mas o patrulheiro que está lá, ele e o coleguinha de trabalho dele, patrulhando ali na região periférica, é hostilizado por muitos desses cidadãos que pedem aí, né? Desses cidadãos que pedem, de cidadãos que pedem aí a extinção da polícia. E olha só os números, a polícia faz um excelente trabalho. Então eu estou aqui e dou parabéns ao DERIT e ao governador de São Paulo. Pois é, o Rodolfo lembrou desse episódio que envolve as guardas municipais, né, que teve esse entendimento do Supremo Tribunal Federal decidindo que as guardas municipais também podem atuar como polícia nas cidades pelo Brasil. Só que, naturalmente, há uma legislação a ser respeitada, porque muitas vezes é preciso regulamentar a atuação dessas guardas por meio das câmaras municipais. E aqui em São Paulo isso tem dado muita discussão. Entidades ligadas à Polícia Militar, inclusive, reivindicam a autonomia para trabalhar dessa forma na cidade e não gostaria de dividir algumas responsabilidades, inclusive muitos questionam a mudança de nome, né? Mas isso a gente pode tratar daqui a pouco. Você, Beraldo, os números que vêm sendo alcançados pela polícia em São Paulo e esse recorte da cidade indica um bom trabalho quando a gente observa as principais regiões de São Paulo que registravam roubos, né? Só em janeiro, que é uma época com muita movimentação de pessoas por conta das férias escolares, muitos turistas também curtindo, por exemplo, a cidade de São Paulo, que oferece muitas atrações, teve uma queda de mais de 11% nos roubos. É um número muito importante, né? Sem dúvida alguma é importante. Esses avanços vão demonstrando que o trabalho da Polícia de São Paulo está caminhando na direção correta e eu tenho certeza que há também uma frustração por parte das forças policiais que queriam que esse número fosse muito maior, que a redução da criminalidade, dos roubos, fosse um número extremamente impactante que colocasse a cidade de São Paulo num patamar de cidade segura para que nós, os cidadãos que andamos para cima e para baixo aí, o dia inteiro na cidade, que a gente pudesse falar, a coisa simples, falar ao telefone andando pela rua. Parece que no Brasil isso virou uma coisa completamente proibida, em que quando alguém é assaltado, o outro reage. Ah, mas também estava falando no celular na rua. Qual é o problema? Na verdade, normalizaram, né? Exato, falar ao celular na rua
é o que nós devemos buscar. Qualquer sociedade razoável, equilibrada, onde as coisas funcionam da maneira que deve, se fala na rua ao celular sem nenhum tipo de problema. Mas aqui não. É uma atitude extremamente arriscada fazer isso. Então a gente precisa que a polícia receba, as polícias recebam cada vez mais apoio, cada vez mais suporte e investimentos para que elas possam fazer o trabalho que elas sabem que precisa ser feito. Elas sabem o que precisa fazer, sabem aonde investir. E a gente precisa, obviamente, aí ter o respaldo do judiciário que passe uma mensagem muito direta, junto com o Ministério Público, de que o cometimento de crime simplesmente não é tolerável. E, infelizmente, a gente vê de uma forma extremamente recorrente, aconteceu com a resistência de se acabar com as saidinhas, a gente vê essa questão toda da comemoração em torno da liberação de 50% dos bandidos presos em flagrante que vão para as audiências de custódia. Para o governo isso é algo a ser comemorado, para membros do judiciário isso é algo a ser comemorado, quando para a sociedade toda isso é um grande absurdo. A gente quer que pessoas que são pegas em flagrante cometendo crime fiquem presas para que entendam que não podem voltar a cometer crime. Mas todas as mensagens que são passadas para o criminoso, infelizmente, ainda são passagens que estimulam a prática de crime. Cabe, em São Paulo, ao secretário Derrite, ao delegado-geral, ao comando da PM, ao direcionamento do próprio governador e agora com o apoio da Guarda Municipal da cidade de São Paulo, fazer uma atividade que possa colocar uma barreira aonde esses bandidos vão compreender que São Paulo não é terra de ninguém, que em São Paulo tem lei e a lei tem que ser cumprida. Agora, o Rodolfo mencionou essa questão que envolve a Guarda Civil Metropolitana, fazer um giro rápido só para saber como os nossos comentaristas pensam a respeito dessa possibilidade, e parece que algumas entidades se apegam à questão que envolve a nomenclatura mesmo, viu, Beraldo? Eu acho que, na verdade, tem um contingente maior de agentes que possam ajudar na proteção da população, acho que isso todos concordam. Mas em relação à troca do nome, à utilização do nome Polícia Municipal, ao invés de Guarda Municipal, você acha que, no fim das contas, isso é importante, faz alguma diferença? E por qual razão essa entidade ligada à PM não vê com bons olhos a mudança, hein, Beraldo? Renato, assalto, tráfico de drogas, sequestro, roubo de celular, roubo de relógio, roubo de bolsa, pessoas sendo esfaqueadas, levando tiro, essa é a realidade, é o cotidiano de São Paulo. Aí a discussão é o nome. Olha, o nome pouco importa. O fato concreto é que a atuação do município, a atuação da prefeitura é fundamental para um combate efetivo ao crime. Por quê? Porque a prefeitura é que precisa zelar pela organização da cidade. Uma cidade desorganizada, uma cidade mal iluminada, uma cidade suja, uma cidade onde as calçadas são inadequadas para a livre circulação de pessoas, isso tudo contribui para o ambiente de insegurança que toma conta do Brasil hoje. São Paulo, a cidade de São Paulo, está fazendo um investimento extremamente relevante no Smart Sampa. Veja, a cidade já tinha um número imenso de câmeras que estavam nas ruas para multar os carros. Então, o carro passava e ele passa. Se você estava com uma velocidade acima ali do permitido, já te multava. Se você não estava ali cumprindo os horários do rodízio, já te multava. E como é que toda essa essa tecnologia que servia para punir o cidadão, punir o motorista que não estava cumprindo as regras, também não era utilizado para pegar carros roubados, pegar pessoas que estavam ali circulando e que tinham algum tipo de histórico criminal. Então isso agora se torna uma realidade de São Paulo e é fundamental para suportar a atuação das polícias civil e militar em São Paulo. E eu tenho certeza que esse novo momento da Guarda Civil Metropolitana, que eventualmente vai passar a se chamar Polícia Metropolitana, eu tenho certeza que isso virá a somar, porque
O prefeito Ricardo Nunes, ele não quer ser o xerife de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes quer pegar agora esta nova possibilidade e agir em conjunto com o secretário Derrite e o governador Tarcísio de Freitas. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. A ideia é que todos caminhem na mesma direção, né? Mas daí eu tive acesso a uma espécie de um flyer, um banner digital dessa entidade que é ligada à Polícia Militar, dizendo: guarda não é polícia. E aí destacando embaixo o artigo 144 da Constituição Federal. E aí, para as pessoas que nos acompanham, eu vou ler exatamente esse trecho, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio sobre a égide dos valores da cidadania, dos direitos humanos, por meio dos órgãos instituídos pela União e pelos Estados. Enfim, querem reivindicar a exclusividade de proteção da população somente para a polícia que é ligada ao governo do Estado, mas nesse caso, né, Mota, eu acho que as polícias metropolitanas ou as guardas metropolitanas viriam para ajudar, né, para somar esforços no combate à criminalidade, né? Eu queria saber onde mora essa pessoa que fez esse comentário. Qual é a cidade maravilhosa em que ela vive, porque deve estar tudo perfeito lá, né? Essa é uma discussão boba, sem nenhum sentido, que caberia talvez na Suíça, na Dinamarca, mas não aqui no Brasil. Os Estados Unidos têm mais de 16 mil forças policiais. Lá, as polícias mais presentes são justamente as polícias municipais, que são subordinadas diretamente ao prefeito. Essa é a direção que a segurança pública tem que tomar se a gente quiser sair desse beco sem saída. Mas há muita gente que trata isso como se fosse um debate acadêmico, ali na sala de aula do primeiro semestre do curso de Direito, vamos interpretar o artigo 144 da Constituição. Ah, lá não diz município, então o município não pode ter polícia. Mas olha, companheiro, no Brasil morrem 40 mil pessoas assassinadas por ano. Onde está na Constituição que pode isso também? Então, isso aí é um exemplo, Caniato, de uma nação que foi intoxicada por ideologia. Os brasileiros foram treinados para serem ovelhas. A gente sempre escuta isso. Quando você for assaltado, se você for assaltado, não reaja, acalme o ladrão. Eu me lembro, eu morei uma época nos Estados Unidos, e quando eu voltei para o Brasil, a primeira vez que eu vi a polícia dando esse conselho, eu fiquei chocado. Porque isso é um conselho que nenhum policial americano daria para nenhum cidadão, né? Lá o conselho é outro, lá esteja preparado. Lá o porte de arma é visto como um direito, está na Constituição americana. Mas aqui não. Aqui nós temos um sistema educacional e boa parte da grande mídia, graças a Deus, nós somos uma exceção, mas treinam as pessoas com essa mentalidade. Vamos procurar tudo o que possa favorecer ao bandido e vamos lutar para implantar isso. E o resultado é esse. Nós somos uma nação de ovelhas passivas esperando a vez de chegar o lobo. Olha que mensagem oportuna, viu? Mota, Beraldo e Rodolfo. Gil Pires escreveu: amigos, sou policial militar e reforço que essa discussão é boba. Esse pensamento não reflete a maioria dos pensamentos dos policiais militares. E ele encerra: toda força contra a criminalidade é bem-vinda. Valeu, Gil. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Você, Rodolfo, só para arrematar, passar régua nesse assunto, você também entende que é uma discussão boba? O mais importante é aumentar o contingente de agentes que brigam e protegem a população, lutam contra a criminalidade? Eu não consigo entender quem se opõe a isso. Alguém já tentou escutar a mãe do Vitor Medrado, aquele ciclista que foi morto e depois assaltado? A gente fala do crime de latrocínio, que é o crime seguido de morte, mas é o crime consequência morte. Nesse caso foi o contrário. Primeiro mataram ele para depois roubar o celular. E aí, na teoria geral da pena, eu aprendo que uma vida é muito mais importante do que um celular.
Quando o policial, se estivesse passando um policial ali, metropolitano, e reagisse disparando contra aquele miliante, agora as autoridades estariam falando, ou alguns noticiários, tabloides, estariam falando assim: ai, mas uma vida por um celular. Alguém perguntou para a mãe do Vitor Medrado o que vale mais? Quando é o contrário, todo mundo taca pedra na polícia. E se tratando de uma cidade que tem 85 mil policiais militares, que é baixíssimo esse número para 12 milhões de habitantes, qual é a força contrária que essas pessoas têm em entender que a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Metropolitana, a Polícia Civil, ou a Polícia Civil Metropolitana, seja lá qual o nome que eles queiram dar para isso. O mais importante é, estamos juntos para combater o crime organizado e colocar na cadeia, ou tentar colocar na cadeia, esses miliantes que saem para fazer o mal todos os dias.